Olá, meus queridos, um grande prazer mais uma vez estar aqui com vocês no nosso canal Pensamento Vivo. E eu quero mais uma vez agradecer a todos vocês pela assistência, pelo privilégio que vocês nos dão aqui no canal, de acompanhar os nossos vídeos, de fazer os seus comentários, de dar os seus likes, compartilhar os nossos vídeos. Muito obrigado pelo apoio de todo o coração. Nós vamos dar seguimento aqui à consideração que estávamos fazendo do artigo da Sentinela de 15 de dezembro de 1981, e nós vamos falar um pouquinho a respeito do artigo da Sentinela 15 de dezembro de 1981 sobre como encarar a desassociação. Esse artigo é citado, entre aspas, parte dele, são dois artigos na Sentinela de 1981, então é citado lá no livro Mantenha-se no Amor de Deus, página 207, parágrafo 2, a respeito de nem se quer dizer um oi para uma pessoa desassociada. Então nós consideramos já os parágrafos de 1 a 3 e vamos agora a partir aqui do parágrafo 4. O parágrafo 4 está junto com o parágrafo 5 na pergunta: como devia a congregação cristã tratar um pecador impenitente? Então vamos ver o que a revista informa e vamos aqui fazer algumas análises. Então diz: após a formação da congregação cristã, esta substituiu a nação judaica em levar o nome de Deus. Por conseguinte, podia-se esperar corretamente que os cristãos sustentassem a justiça de Jeová. Então, detalhe: os cristãos deveriam sustentar a justiça de quem? Do corpo governante, fundado em 1870, da organização Torre de Vigia, fundada em 1870, a análise e aí o entendimento do corpo governante, que segundo eles foi designado em 1919, ou os cristãos deveriam sustentar a justiça de Jeová. Porque há uma grande diferença entre a justiça do ponto de vista do corpo governante norte-americano e a justiça de Jeová, que é infinitamente superior. Então, os cristãos deveriam se sujeitar à justiça de quem? De Jeová, diz o próprio artigo aqui. O apóstolo Pedro escreveu: de acordo com o santo que vos chamou, vós também tornai-vos santos em toda a vossa conduta, porque está escrito: tendes de ser santos, porque eu sou santo. Essas são palavras do próprio Jeová, citadas aqui em 1 de Pedro capítulo 1, versículos 14 a 16, se referindo lá ao livro de Levítico, se não me falha a memória. Jeová ama seu povo e quer proteger a pureza da congregação cristã. Entenda que congregação cristã aqui não está se referindo a um grupo organizado com o CNPJ que está sediado lá nos Estados Unidos. Naturalmente aqui, na linguagem utilizada, eles querem levar os irmãos a crer que quando se refere à congregação cristã, está se referindo àquela congregação ali do Salão do Reino, aquela outra congregação se reúne naquele outro Salão do Reino, e todas juntas formam a organização Torre de Vigia. Porém, o termo congregação cristã, biblicamente falando, se refere aos cristãos espalhados por toda a terra habitada desde lá do primeiro século. Esse é o ponto de vista bíblico. Não é a ideia que eles querem passar aqui, entendeu? Eles querem fechar o termo congregação cristã a uma organização norte-americana. Mas nós já estamos desvencilhando esse pensamento e esse raciocínio, para que você não seja enganado. De modo que delineou a provisão de rejeitar ou expulsar. Veja bem, nós vamos ver a expressão utilizada lá na Bíblia, é um pouco diferente, né? E não é um eufemismo, mas a expressão lá é um pouco diferente da utilizada aqui. Então, de modo que delineou a provisão de rejeitar ou expulsar alguém que persiste num proceder que desonra a Deus e põe em perigo a congregação. Naturalmente, uma pessoa que viola propositalmente, né, o código de moral da Bíblia, como está lá em 1 Coríntios capítulo 5, que é o texto que fala de você remover o homem iníquo dentre vós, deixar de se associar com ele, ou deixar de ter convivência com qualquer um que se diga irmão. Dentro desses preceitos aqui, que o apóstolo Paulo, por inspiração, escreveu a toda a congregação, baseado no exemplo daquele homem que estava tendo relações imorais com a esposa do pai dele, e como um fermento poderia levedar a massa toda, ou seja, contaminar toda a congregação com esse proceder iníquo, segundo o ponto de vista bíblico. Então, nesse caso,
os cristãos foram orientados pelo apóstolo Paulo, inspirado, na verdade uma orientação do Espírito Santo, para deixar de ter convivência, de ter uma associação íntima com aquela pessoa, porque a gente sabe que quando a gente anda com alguém, a gente acaba absorvendo aquelas características. Então, se você se associa com alguém que tem conduta que é imprópria do ponto de vista bíblico, naturalmente você, como osmose, por osmose, você vai absorver aquela característica. É disso que a Bíblia está falando. Porém, em nenhum momento, lembrando, a Bíblia diz para você nunca mais falar com aquela pessoa e nem sequer dizer oi para ela. Isso não está na Bíblia. Isso é orientação do corpo governante, não da Bíblia. Desprezar, discriminar, maltratar, romper o tecido sócio-familiar não tem nada a ver com a instrução de 1 Coríntios capítulo 5. Que fique claro isso. Parágrafo 5 diz: o apóstolo Paulo aconselhou: quanto ao homem que promove uma seita. O que é uma seita? Do ponto de vista bíblico, seita, o termo, na verdade, no dicionário, a etimologia da palavra significa seguidor, seguir. Quando você cria uma seita, quer dizer que você está angariando para você seguidores para o seu pensamento. Nessa linha de raciocínio, podemos afirmar, sem medo de errar, que o próprio corpo governante é um formador de seita. Por quê? Desde a origem da organização Torre de Vigia, fundada em 1870 por Charles Taze Russell, ele formou um grupo de pensadores, de pensamentos, que estudaram a Bíblia, chamados estudantes da Bíblia originalmente, tiraram suas conclusões dos textos bíblicos e formaram então uma linha de pensamento e angariaram para eles seguidores. Portanto, eles que saíram de outras religiões e formaram uma linha de pensamento diferenciada com os seguidores, naturalmente, não no termo pejorativo, mas dentro do entendimento da palavra, uma seita. Então a Sociedade Torre de Vigia também é uma seita. Mas quando aqui a Bíblia usa o termo seita, não está usando nesse sentido. O que está falando aqui é criar divisões dentro da congregação quanto ao ensinamento bíblico, não quanto ao ensinamento de entendimentos divergentes, que são subjetivos. Mas pessoas que adentram na congregação cristã e criam divisões entre os irmãos, ao invés de uni-los na adoração, seguindo a Cristo, eles criam divisões, fazendo para eles seguidores, querendo dizer que os pensamentos deles devem ser seguidos à frente de outros, como se alguém dissesse assim: eu pertenço a Paulo, eu sou do grupo de Paulo, eu sou do grupo de Apolo, eu sigo a Pedro. Paulo fala disso em 1 Coríntios capítulo 3. Alguns dizem: eu pertenço a Paulo, eu pertenço a Apolo, eu pertenço a Pedro. Mas quem é Apolo? Quem é Paulo? Quem é Pedro? Somos todos colaboradores. Então, o sectarista é aquele que se separa, quer separar as pessoas ao invés de unir. É nesse sentido que a Bíblia está usando a expressão seita. Quanto ao homem que promove uma seita, rejeita-o depois da primeira e da segunda admoestação, sabendo que tal homem foi desviado do caminho e está pecando, estando condenado por si mesmo. Tito 3, 10 e 11. Se você for lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 16 em diante, você vai ver de Himeneu e Fileto, que começaram a promover ideias, ensinando coisas que não foram ensinadas através do Espírito Santo, que a ressurreição dos santos já começaram. Exatamente como a própria Sociedade Torre de Vigia ensina que a ressurreição dos santos já começou em 1918. Mas esse não é um ensinamento bíblico. Esse é um ensinamento deles. Então eles lá determinam que quem cria seita ou quem cria divisões é quem discorda da opinião do corpo governante. Porém, do ponto de vista bíblico, quem cria seita é quem discorda do ponto de vista bíblico. Um criador de seita cria divisões quanto ao entendimento da Bíblia, não opiniões pessoais. Deu para você ver a diferença? Só que eles colocam a ideia do corpo governante, a doutrina do corpo governante, com uma autoridade igual à da Bíblia. Por isso, quem discorda do corpo governante, eles dizem que é um apóstata, é alguém que está criando seita, como se a opinião do corpo governante tivesse o mesmo peso que o que a Bíblia diz. Compreendeu isso? Se não ficou claro, coloca nos comentários, por gentileza, que a gente traz um vídeo explicando melhor esse assunto. Continuando, sim, os homens espirituais, tais como Tito, os homens espirituais, tais como Tito era, primeiro procuram
amorosamente ajudar o transgressor. Transgressor porque está indo contra o ensinamento bíblico. Não é transgressor porque está indo contra a opinião de uma pessoa, que é o caso do corpo governante. Por exemplo, eu sou contra as opiniões do governante de determinadas doutrinas. Eu fui considerado como um sectarista, como alguém que está criando seita. Mas em que momento eu criei divisões quanto ao ensinamento bíblico? Então eu posso afirmar que o corpo governante também é uma seita. Ou eles são apóstatas porque eles rejeitam a minha opinião. Então se eles rejeitam a minha opinião, porque a não ser que eles se consideram superiores a mim, porque assim como eles têm direito a ter uma opinião, e eu tenho direito a ter uma opinião, e eu entendo que nós somos humanos e somos iguais, se eu rejeitar eles, sou considerado apóstata e sectarista, então eles rejeitar a mim significa que eles são também apóstatas e sectaristas, porque nós somos iguais, a não ser que eles se consideram superiores, e de fato, esse é o caso. Deu para perceber? Se ele não aceitar a sua ajuda, persiste num proceder de pecado. Pecado porque foi contra o ensinamento bíblico, não pecado porque foi contra as interpretações e desvarios de um grupo de homens. Isso aqui são interpretações de homens. Pode ser rejeitado, eu posso jogar na lixeira, eu posso rejeitar a hora que eu quiser, porque isso aqui não é Bíblia, isso aqui é interpretação de homens. Quando eu rejeito a Bíblia, aí sim eu estou incorrendo em pecado. Mas eles colocam no mesmo peso, e muitas vezes até superior. A interpretação do governante superior ao que a Bíblia diz. Então quem é que cria seita? Quem é que é apóstata? Continuando. Se ele não aceitar a sua ajuda, persiste no proceder de pecado, então eles têm autoridade de convocar uma comissão de anciãos. Onde que na Bíblia diz isso? Que tem que convocar uma comissão de anciãos. Perceba como eles inserem elementos da organização Torre de Vigia no que a Bíblia está dizendo, para dar a impressão de que estão falando da mesma coisa, do mesmo assunto. Onde que a Bíblia fala de comissão de anciãos, que eles chamam também de comissão judicativa? Onde que tem isso? Vamos ver se eles vão ter um texto aqui que apoia isso. Então eles têm autoridade de convocar uma comissão de anciãos para julgar os membros da associação. Aí eles citam 1 Coríntios capítulo 5, versículo 12. O texto lá que fala do homem que estava tendo imoralidade sexual com a esposa do pai dele. Vamos ver se aqui fala de alguma comissão de anciãos para julgar. Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 12. Pois o que eu tenho de ver com o julgamento dos de fora? Não são vocês que julgam os de dentro? Aqui em que momento Paulo está falando que ia formar uma comissão de anciãos para julgar? A carta aos Coríntios foi enviada à congregação de Corinto, para toda a congregação. Então tudo aquilo que foi recebido como instrução foi igualmente, equitativamente dado a toda a congregação. Quem ia julgar o assunto, quem ia determinar se ia deixar de ter associação ou não com aquele homem transgressor, ia ser a congregação. Não um grupo exclusivo, separado de anciãos, como uma comissão judicativa que acontece na organização Torre de Vigia. 3, 4 ou 5 anciãos formam uma comissão judicativa. Eles entram numa sala secreta, sem direito a testemunhas, e o réu, o acusado, pode ser uma mulher, pode ser uma moça, pode ser uma menina, um rapaz, entra ali sozinho, sem direito à defesa. Ninguém vai ouvir o que ele vai falar, ninguém vai ouvir o que vai ser acusado, só vão ouvir a sentença. Fulano de tal foi expulso, acabou, ninguém mais pode falar com ele. Não é disso que a Bíblia fala não, em 1 Coríntios. Corpo governante, me perdoe, mas vocês são desonestos, vocês são hipócritas, desonestos intelectualmente, vocês abusam. Vocês do corpo governante, vocês abusam. Insultam a inteligência dos membros, vocês sabem que eles não vão questionar o que vocês falam, e aí vocês escrevem essas coisas aqui, para enganar os irmãos. E enganam. E eles ainda são tão enganados que eles entram aqui no canal para tentar nos atacar. Nós estamos aqui mostrando para eles que eles estão sendo feitos de trouxa pelo corpo governante, e eles ainda vêm aqui nos atacar. Para você ver, não é brincadeira não, hein? Continuando. O amor a Deus e a pureza do seu povo requer que os que estão na associação, eles usam a expressão aqui, a associação, que está na Today English versão, a versão inglesa, a versão inglesa. Today aqui. Today English version. Eles pegam essa palavra associação
porque é uma palavra que eles usam nas suas associações jurídicas. Associação das Testemunhas de Jeová, associação de irmãos. Então, para poder ficar similar e criar um vínculo de igualdade nas terminologias, eles pegam uma palavra que está usada também na organização Torre de Vigia, para dar a impressão de que o texto está apoiando as comissões judicativas, que não está, para que rejeitem tal homem. Então nós podemos rejeitar o corpo governante, naturalmente, sem problema nenhum, porque o corpo governante já recebeu. Eu, por exemplo, já escrevi várias vezes questionando e advertindo com respeito a inserir, a transmitir informações, indo além do que está escrito. E ao invés deles ouvirem essas advertências, eles simplesmente me expulsaram e proibiram todo mundo de me escutar. Estou dizendo que eu sou o conhecedor e que todo mundo deveria seguir minhas ideias, não. Mas você não tem voz, eles não escutam ninguém. Se você tentar falar qualquer coisa, eles tapam os ouvidos e te expulsam, te destrói socialmente. Agora você, se você questionar qualquer coisa, eles sim, proíbem todo mundo de te ouvir. Aí eles banem você como se você fosse um sectarista, um apóstata, um demônio. Parágrafo 6. Porque era correto e apropriado expulsar pecadores impenitentes. Veja que eles tentam colocar aqui a expressão expulsar pecadores impenitentes para dar um peso de igualdade ao que eles fazem com as pessoas que muitas vezes realmente incorrem em delitos contra o que a Bíblia ensina. E naturalmente a disciplina precisa ser dada nos moldes de 1 Coríntios. Toda a congregação está livre para ela, a congregação, ver o pecador impenitente e decidir cessar de ter convivência com aquela pessoa. Se você for no capítulo 2, no 2 Coríntios, no capítulo 2, você vai ver que nem todos escolheram cessar de ter convivência com aquela pessoa. Pode ter sido prejudicial para aquelas pessoas que escolheram isso, mas essa é uma decisão delas. Não foi imposto uma regra arbitrária de que todo mundo tinha que fazer isso. Seria benéfico se todos fizessem? Sim, claro, porque todo o fermento leveda a massa toda. Estamos falando de um pecador que viola o código de moral da Bíblia. Não estamos falando de alguém que discorda do corpo governante. Mas nem todos escolheram fazer isso e não foram punidos. Porém, na sociedade Torre de Vigia, se uma pessoa escolher continuar tendo associação com um desassociado, com alguém que foi expulso, ele também vai ser expulso. Ele também vai ser expulso por associação indevida com o desassociado. A Bíblia não tem tal regra. A Bíblia não tem, isso é arbitrário do corpo governante. Continuando. No primeiro século surgiram alguns transgressores assim, Himeneu e Alexandre eram desses. Eram homens que haviam sofrido naufrágio no que se refere à sua fé. Paulo disse: eu os entreguei a Satanás para que sejam ensinados pela disciplina a não blasfemarem. Esses dois, assim como também Fileto, está lá em Timóteo, eram pessoas que estavam ensinando coisas contrárias ao que a Bíblia ensina. Na sociedade Torre de Vigia, se você ensinar algo contrário, e isso está no Manual dos Anciãos, capítulo 12, quem ensina algo contrário ao que as testemunhas de Jeová ensinam, veja, não é o que a Bíblia ensina, é o que eles entendem. Eles consideram no mesmo nível que alguém que ensina algo contrário ao que a Bíblia ensina. Logo, se conclui que o que o corpo governante entende deve ser entendido como tendo o mesmo peso do que a Bíblia ensina. Percebeu? Continuando. Talvez eu possa estar falando um pouco rápido, mandando as ideias assim um pouco rápido. Se você quiser detalhes, coloca nos comentários que a gente depois pausadamente esclarece, sem problema nenhum. Porque às vezes, dada a emoção e tal, a gente acaba falando um pouco mais aceleradamente. A expulsão desses dois homens era um castigo ou uma disciplina severa, uma punição que podia ensinar-lhes a não blasfemarem do Deus santo e vivente. Agora, acha na Bíblia em que momento o apóstolo Paulo, alguém orientou a nem sequer dizer oi para esses homens? Acha aí. A nem sequer saudar de modo respeitoso. Veja, não era ter uma associação, e nem o cumprimento nos moldes lá do passado, que envolvia uma associação íntima com alguém. Nem sequer dizer oi, como o corpo governante orienta no Manual no livro Mantenha-se no Amor de Deus, página 207, parágrafo 2. Onde que diz isso? Não, simplesmente eles cessaram de ter convivência com aqueles homens. Provavelmente foi esse o resultado, segundo o que está em 1 Coríntios capítulo 5, versículo
11 a 13. Continuando. Era apropriado que esses blasfemadores, por que eram blasfemadores? Porque estavam ensinando como doutrina, não os mandamentos de Deus, mas suas próprias interpretações. Exatamente, não é exatamente o que o corpo governante faz? Ensina suas próprias interpretações malucas e que alteram o tempo todo, como se fossem doutrinas de Deus? Qual é a diferença entre Mineu, Fileto e Alexandre, lá do primeiro século, com o corpo governante? Qual é a diferença entre eles? Para mim não tem diferença nenhuma. Eles são tão apóstatas quanto, uns contra os outros. Todos eles são iguais, no mesmo nível. Agora me diz, em que momento você já viu aqui no canal ser ensinado alguma coisa como se fosse verdade da parte de Jeová? As minhas próprias ideias. Me explica. Em que momento você que me conhece aí e que conviveu comigo lá na Sociedade Torre de Vigia por quase 30 anos, você viu eu ensinando alguma coisa da minha interpretação como se fosse algo ensinado por Jeová? E que quem discordasse de mim era um apóstata, estava rejeitando o próprio Jeová. Em que momento? Porém, o corpo governante se levanta e se coloca num trono onde o que ele diz e interpreta deve ser visto como se fosse de Jeová. E que quem questiona ele está questionando o próprio Jeová. E aí eu pergunto, quem é o blasfemador? Quem é o apóstata? Quem é o sectarista, o criador de seitas? Em que momento eu pedi para você ser meu seguidor? Agora o corpo governante, sim. Quem não segue o corpo governante, e eles ensinam isso, não importa o quanto leia a Bíblia, jamais vai continuar trilhando no caminho da vida eterna. Então quem é o criador de seitas? Sou eu? Ou é o corpo governante? Avalie. Bom, consideramos aqui até o parágrafo número 6. Na próxima, na sequência, nós vamos falar a respeito de como tratar os expulsos. O que eles dizem a respeito de como tratar os expulsos. Então peço, de coração, veja você mesmo. Tira um tempinho, se puder. Vai lá no site, procura lá na aba Publicações, a Sentinela, Sentinela de Estudo, 15 de dezembro de 1981, páginas 16 a 22. E você vai ver lá esse artigo, como encarar a desassociação. Até aqui nós consideramos dos parágrafos de 1 até o 6. O primeiro vídeo, do parágrafo 1 ao 3. Agora, parágrafos 4, 5 e 6. E na sequência nós vamos falar a respeito de como tratar os expulsos. Leia você mesmo, veja os textos, veja as referências, tente perceber como eles tentam induzir você a se agarrar aos pensamentos e aos moldes das ideias deles. Você mesmo, conclua isso. Se você, depois dessa análise, achar que tudo que eu falei aqui é absurdo, ridículo, deve ser jogado no lixo, faça isso. Se desinscreve do canal, dá dislike, não tem problema nenhum. Mas faz isso primeiro. Primeiro coloque à prova o que está sendo falado. E aí sim depois você tome a sua decisão. Ok? Agradeço aí mais uma vez a atenção de vocês. Até os nossos próximos vídeos. Até lá.